acredito que tem música que glorifica a Deus e tem as que não glorificam. O que você acha disso? Bom, gente, para nós respondermos essa pergunta, nós temos que ir para a Bíblia, para saber o significado da palavra glória na Bíblia. É claro que nós sempre vamos recorrer à Bíblia. Se somos músicos cristãos, músicos que servem a Igreja do Senhor, no nosso contexto é esse, então nós vamos sempre buscar a fundamentação da Escritura, da Bíblia, da Palavra de Deus. Uma das palavras usadas para glória na Bíblia é a palavra doxa, brilho, reconhecimento, honra, tributo, louvor. Então a glória de Deus é tudo aquilo que o torna conhecido, tudo aquilo que faz com que as pessoas reconheçam quem Deus é e expresse esse nosso reconhecimento, aquilo que dignifica o nome de Deus, que louva ao nome de Deus. Tem um texto em que Paulo escreve aos crentes em Corinto, 1 Coríntios 10, 31, que Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo. Esse tudo eu entendo que não se refere apenas às questões litúrgicas. Eu acredito que nós podemos inserir aí aquelas atividades não necessariamente litúrgicas. A nossa vida de glorificação a Deus não se resume a 1h30 dentro de um templo. Então, dentro dessas atividades litúrgicas ou não litúrgicas, liturgiou é vida, é serviço, a música se insere. Quando eu falo de música, eu estou falando de harmonia, melodia e ritmo e poesia. Como diz Paulo, aos Filipenses, se algum louvor há, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. Então, se eu entendo que a música em si ela foi feita para glorificar a Deus, caberá a você, a partir do que é dito, a partir do que é falado, a partir das motivações, a partir tendo como fundamento a palavra de Deus, você vai poder discernir claramente se uma música é para a glória de Deus ou não. Eu entendo que a pergunta não é nem se existem músicas que glorificam a Deus ou não. A pergunta é se existem pessoas que glorificam a Deus ou não. Há pessoas que, mesmo cantando músicas que diretamente exaltam a Deus, mas estão desonrando, não estão honrando o nome de Deus. E às vezes você pode estar cantando uma poesia bonita, pode estar executando uma música erudita bem executada, você pode estar tocando num ritmo bem regional e você está honrando o nome de Deus. Você já honra com as suas atitudes. Então essa que deve ser a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, e isso com certeza vai impactar toda a nossa atitude em tudo o que nós fizermos. Eu entendo que essa é a visão que nós devemos ter, principalmente com relação à música. Música também cria e gera emoções, e acabamos sendo guiados pela emoção e não pela razão. Como equilibrar isso? A Bíblia fala em espírito, fala em mente, fala em entendimento, amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua força e de todo entendimento. A questão da espiritualidade está ligada à obediência, está ligada à disciplina, está ligado a treinamento, busca da maturidade. Paulo dá a dica, Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, vai aparecer a descrição desses vídeos, nos quais eu falei desses temas, As respostas, muitas delas já estão nos vídeos que eu publiquei sobre o assunto e para as equipes de música. Paulo diz que ele vai orar com o espírito e vai orar com a mente. Ele vai cantar no espírito, e ele está falando do espírito dele, mas também tem a ver com a ação do espírito, Jesus Cristo já fala em espírito e em verdade, é o Espírito de Deus interagindo com o nosso espírito sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, então eu vou cantar com o espírito, mas vou cantar com a mente. Então nós sempre vamos buscar o equilíbrio. Aliás, nós fomos chamados ao equilíbrio. É uma característica do cristão, é uma vida equilibrada, atitudes equilibradas. Equilíbrio
é a divisão inteligente de forças, não a divisão igual, mas uma divisão inteligente de forças. Então, caberá ao cristão, nas suas atitudes, nos seus sentimentos, sempre equilibrar com a mente controlada pelo Espírito. É fácil? Não é, mas é um aprendizado. Quanto mais você treinar, quanto mais você subjugar o seu corpo, né, e reduzir a escravidão, como diz o apóstolo, quanto mais você se disciplinar, mais você vai crescer nessa direção. Então tem a ver com entendimento, tem a ver com a renovação da mente, tem a ver no pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, tem a ver com o equilíbrio, a temperança e o domínio próprio. E isso é uma coisa que naturalmente o cristão desenvolve a partir do momento que ele vai crescendo espiritualmente. É isso que nós devemos buscar. Os hinos do Inário sempre fizeram parte da liturgia do culto na minha igreja. Mas alguns adolescentes não gostam por birra mesmo. Pensam que é chato só por ser um inário. O que fazer? Pois é, gente. Olha que interessante. Antigamente, posso dizer que eu sou dessa época, né? Não dá para tapar o sol com a peneira, né? Antigamente, gente, a discussão era outra. Olha que interessante. Nós os jovens da época, queríamos tocar os cânticos, não apenas os hinos do Inário, os cânticos espirituais, como se falava antigamente, ou os corinhos. Queríamos colocar mais instrumentos, violão, bateria, baixo, guitarra, sax, percussão. Então, assim, não tem tempo aqui da gente discorrer, né, da gente descrever a luta que foi, com certeza, na maioria, ou em grande parte, por causa do zelo dos irmãos. Não acredito que era a maldade deles, era o zelo. A igreja ela é muito zelosa com relação às mudanças, principalmente no que diz respeito à liturgia. Estou falando das igrejas históricas. Então, assim, foi uma luta para que a gente pudesse colocar os cânticos, os corinhos, as músicas que não eram do Inário. E, como eu disse, olha que interessante, a gente está vivendo o oposto hoje. Nós temos uma geração de jovens, de adolescentes, que não gostam dos hinos, não querem tocar os hinos, ou tocam com má vontade. Eu até entendo que esteticamente há uma diferença grande. Esteticamente é uma diferença muito grande. Mas isso é plenamente adaptável. Acho que assim como os nossos antigos, né, para não dizer os réis, né, assim como na minha época de juventude, de adolescência, os mais antigos eram meio que rabugentos, né, às vezes eram até rabugentos com relação a algumas mudanças e introdução de cânticos. Hoje também nós temos jovens enjoados e rabugentos. Agora, como é que a gente resolve isso? Eu estou aqui para tentar resolver, né? Para dar dicas. Uma dica é a criatividade. Você pega um hino, por exemplo, o hino 26, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Ele tem toda uma divisão estética que cabe dentro do blues. Blues assim, discreto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Dan, dan, dan. Dá para fazer. A igreja já canta, né? Peregrinando por sobre os no ritmo de jazz, né? Comporta. Eu gravei recentemente, eu postei na comemoração da Reforma, dos 503 anos da Reforma, o hino 336 do Inário, tá? Você pode ver lá no nosso canal, né? Ou aqui no nosso canal. Eu perdi do pecado, longe do meu Jesus. Então, assim, você pode trabalhar jazzisticamente, um pouco mais ritmado, dar uma roupagem nova. Agora, presta atenção, moçada, sem desrespeitar a estética do hino. Tem hino que, como diria o outro, é imexível, não dá para mexer. Você não vai pegar Tu És Fiel, Senhor e colocar em ritmo de reggae. Poder pode, mas não deve. O hino já é uma peça tão definitiva, vamos dizer assim, o arranjo já é algo tão bem feito que você pode colocar um violão, uma flauta, né, um saxofone,
um solo, ou um vocal com violão assim legal, uma percussão. Então, fazer uma roupagem, uma roupagem nova, mas respeitando a dinâmica original do hino, porque no caso desse hino, que acho que é o 32, ele já está bem definido. Não adianta você querer tocar Se Paz a Mais Doce em ritmo de bossa. Se paz a mais doce, quiseres gozar. Poder? Pode, mas não deve. É um hino que já está bem definido, já está bem estruturado. A estrutura dele é uma estrutura, como eu digo, definitiva. O que você pode fazer é trabalhar a instrumentalidade. Colocar outros instrumentos, dar o que a gente chama hoje em música de releitura. Você pode fazer. Então, o segredo é criatividade com responsabilidade. E os jovens deixarem de ser, serem menos rabugentos. O que fazer se uma pessoa é desafinada e quer participar do louvor? Essa é a pergunta que mais as pessoas me fazem, tanto aqui no canal como nas oficinas que eu faço. Inclusive no dia 21 agora vai ter uma oficina online pela executiva da UPA, pela nacional da UPA. Procura se informar aí com o reverendo Esdras, o pessoal da UPA. Bom, voltando ao nosso assunto. Essa é uma questão recorrente, vamos dizer assim, nas equipes de música. Gente que está lá, mas que realmente, vamos falar a verdade, não tem as condições mínimas necessárias. Quando eu falo mínimo, e eu já falo isso num vídeo sobre o assunto, eu estou falando de harmonia, melodia e ritmo. Tem gente que, olha, acreditem, não tem nem esse mínimo de percepção musical, o mínimo que eu estou falando. Como fazer? Bom, com relação aos novos, é bom que você faça testes. Mas como é esse teste? O teste que eu geralmente faço é convidar a pessoa para caminhar comigo um tempo. Aí um mês, 2 ou 3 apresentações, para ela entender a dinâmica dos ensaios, a dinâmica, como a interação musical, harmônica do grupo. E a pessoa mesmo, às vezes, chega à conclusão que não estou pronto ainda. Ou você vai dizer, olha, você precisa melhorar nisso, isso, isso. O segredo é, se somos cristãos, é falar. Não é deixar a coisa simplesmente ir, Às vezes é melhor você definir tudo no início. Eu sempre falo, as equipes precisam ter rituais de entrada e rituais de saída. Você sabe o que está entrando e todo mundo sabe o que você está saindo. Senão o capeta vem e semeia a discórdia, a fofoca, etc, etc. Então é muito importante que nós tenhamos essa transparência, vamos dizer assim. Tem a ver com a estruturação da equipe. Outro vídeo que está na descrição aqui desse vídeo. Teste para os novos. Estabeleça um ritual de entrada. Tá, Valvir, mas e quem está lá? Bom, já entrou, fica. Vai ficar. Às vezes não há esse critério. Chama porque a pessoa é legal, porque ela fala bem, porque é simpática, porque é gente boa, porque é filha do presbítero ou filho do presbítero, Chama porque ele ajuda pra caramba. Chama porque não tem ninguém. Quer dizer, todos os critérios que não deveriam ser utilizados são utilizados no caso da música e a pessoa acaba entrando. Aí depois me chamam, fazer um workshop para trabalhar com a equipe e colocar a pessoa para fora. Eu não coloco. Como eu disse no vídeo em que eu trato sobre esse assunto, vai ficar desafinando até Jesus voltar. Eu não tiro. Agora, o que é que eu faço? Eu caminho com a pessoa. Colocou, meu amigo? Paga o preço. Vai ensaiar, mostra para a pessoa onde é que ela precisa melhorar, incentiva o estudo, busca de um professor, caminha com a pessoa, dá uma atenção especial para a pessoa. Pela minha experiência desses 40 anos de ministério, 90%, para não dizer 100%, 90% das pessoas acabam dizendo assim, não, Valvir, eu realmente estou com muita dificuldade, eu vou dar um tempo, vou tentar melhorar, depois eu volto. Alguns melhoram e voltam, outros nem melhoram. Então, você tem que pagar esse preço.
Mas eu acho que eu acredito que o erro está lá atrás. As pessoas entram de qualquer jeito e saem sem dar satisfação. Então isso passa pela estruturação da equipe e fazer as coisas de forma clara, né? Com ordem, com decência e sem relaxo, né? Como diz a palavra de Deus.